bem-vindos para nossa live. Eu sou o Reis, você está no Tapa na Orelha, canal com conteúdo do Corinthians, e vamos fazer, né, nossa live com as principais notícias que movimentaram o nosso Coringão. Tem contratação das Brabas, tem movimentação em jogo treino do Corinthians, tem jogo treino da Copinha, e aí a gente vai discutir o futuro do Corinthians, né? Porque o Corinthians está aí para entrar 2023. Será que com as boas notícias? Rolou inclusive uma notícia em relação ao Robert Renan, então a gente vai falar sobre tudo isso. Então não perca, você que não é inscrito, se inscreva, você que é inscrito, curta a nossa live e comente, que ajuda pra caramba, tá? Vocês que estão dando uma passadinha aqui, mas são inscritos e tá com tempo curto, um feliz ano novo, caso a gente não se encontre ao vivo, mas vou colocar outros conteúdos pra vocês, tá ok? Então vamos lá, porque a noite não para. Tamo junto, então vamos lá, gente. Vamos aí com dois anúncios do Corinthians. Anúncios não, né? O primeiro é o anúncio do Corinthians feminino, né, das Brabas. É um anúncio que, de certa forma, a gente vem repercutindo já há algum tempo. O Corinthians contrata a Carol Tavares, que estava na Ferroviária, né, lateral direita. O Corinthians vem continuando reforçando o seu elenco, já foram vários anúncios. Lembrando que teve a Duda Sampaio, meio-campista com passagens pela seleção brasileira. Já teve a Carol Nogueira, atacante que veio do São Paulo. Tem na mira um encaminhamento com a jogadora do Palmeiras, agora que me fugiu a lembrança do nome dela. Tem interesse na goleira Mari do Botafogo. Tem a Paulinha, tem a Isabela, né? A Belinha do Internacional, que o Corinthians já fez a contratação, e o Corinthians vem fazendo outros movimentos. Lembrando, inclusive, também teve a Fernanda do Santos, ex-jogadoras do Santos, e lembrando, inclusive, que o Corinthians tem um acerto encaminhado com a Juliana do Internacional também, a volante do Internacional de 21 anos. O Corinthians, então, vai fechando todos os dias um anúncio no Corinthians. Acho que para o final do ano o Corinthians vem no feminino fazendo o que o masculino não vem fazendo. Então, de certa forma, o feminino vem reforçando o seu elenco para uma temporada que, na minha opinião, vem para buscar tudo, todos os títulos. Possivelmente a gente vai ter uma boa perspectiva de conquistas. A gente deve perder a Bianca Gomes, né, final de contrato. A Miriam encerra seu contrato amanhã. E a Juliette também se despediu do Corinthians, 3 baixas para a temporada, e o Corinthians vem empilhando contratações. Por outro lado, e dentro desse tema contratações no Corinthians feminino, o Corinthians acaba de ser anunciado aí os créditos, aí o pessoal do Central do Timão anunciou uma das promessas da base da seleção brasileira, né, do futebol feminino, que é a Ingrid, né, conhecida como Johnson. Na verdade, já havia essa especulação, só estava aguardando a confirmação para que a gente pudesse falar sobre isso. Tem um perfil que já indicava alguma dessas contratações, e eu só estava aguardando que se confirmasse, e a Johnson foi contratada pelo Corinthians, estava no Toledo, tida como uma das promessas do futebol brasileiro feminino, e o Corinthians se adiantou, vem fazendo movimentações extremamente fortes, certo? O que é curioso, né, é que a Johnson tinha a multa rescisória de 5 milhões de reais para clubes do futebol brasileiro, né? Para o exterior era 10 milhões de dólares. É, Só que aí não há uma confirmação em si se o Corinthians fez esse investimento específico na jogadora de 17 anos. Talvez a gente esteja aí falando de uma movimentação financeira das meninas, ou, sei lá, talvez o Corinthians esteja conseguindo as mesmas benesses que vem conseguindo com outras equipes, no sentido de conseguir a contratação em virtude da sua aquisição de direitos econômicos. Não sei, talvez para o Toledo seria mais interessante nesse sentido. Bom, a gente vai saber em breve os detalhes dessa contratação pelos setoristas, porque pelo Corinthians não é bem
bem possível saber. Uma pincelada em relação ao futsal do Corinthians. O Corinthians já fechou sua base, já vem fechando as renovações com os jogadores, né, do futsal. E hoje anunciou, né, nas suas redes sociais a promoção de 5 jovens da base do Corinthians. Lembrando que a base do Corinthians é que serve melhor o futebol brasileiro, o futsal brasileiro, né? Subiu o Thalisson. O Corinthians já tinha perdido o John, né? Então é uma reposição dentro de casa, me pareceu mais esse movimento. Tem o Sodré, o Thiaguinho, o Ale Teixeira e o Luizinho. Luizinho, inclusive, apontado como um dos bons da nossa base. Então, de certa forma, temos aí uma reposição dentro de casa e o Corinthians está fazendo o seu dever de casa. Tanto é, juntando uma passagem na outra, que o Corinthians hoje fez o último jogo preparativo para a Copinha. A Copinha do Corinthians começa no dia 3. E hoje, o último dia de atividades, tanto do profissional quanto do sub-20, o Corinthians foi a campo e goleou o time do Guarulhos por 6-0. O destaque, por incrível que pareça, é de um jogador que geralmente atua como reserva, no banco de reservas, o Felipe Augusto, com passagens pelo profissional quando o Mancini esteve no comando do Corinthians, né? Ele estreou como profissional ainda muito jovem, aos 17 anos, né? 16, 17 anos. E nesse jogo fez 4 gols, né? Os demais foram o Matheus Araújo e o artilheiro titular, que é o Arthur Souza. Então o Corinthians já fecha sua preparação com uma vitória contra o Ibrachina por 2-1. Contra o profissional do Corinthians, 2-0 no CT Joaquim Grava. E agora um 6-0 indiscutível contra o Guarulhos, no CT Joaquim Grava. Lembrando que o Corinthians entra em campo na terça-feira, às 20h45, com transmissão do Sport TV e Rede Vida, salvo engano, os dois vão transmitir. E contra o Zumbi na Fonte Luminosa, em Araraquara, a sede do Corinthians. Enfrenta a Ferroviária e o Fest. O Fest é a segunda partida no dia 6, dia do meu aniversário, só para lembrar. E dia 9, na Fonte Luminosa, a terceira partida. Tá bom? Então a base está preparada para o jogo, para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dito isso, ontem, agora vamos falar do profissional, né? Mais rápido do que a bala hoje. Ontem eu estava falando em relação ao Felipe, zagueiro do Corinthians, e hoje pela manhã, na verdade eu acho que foi o Samir que comentou ontem essa possibilidade em relação ao Felipe. Ele falou apenas que o Corinthians não fez proposta, não há uma sondagem, não há sondagem, não há nada. Tá aguardando a questão do desenrolar da decisão do Felipe para a temporada que ainda está corrente na Europa. Mas que o Corinthians observa a situação e o Nicola meio que deu uma repercussão a isso. Lembro a vocês que hoje temos apenas 4 zagueiros e eu vou analisar inclusive a nossa temporada 2022 e a perspectiva em relação a isso vai ser a última coisa que eu vou falar como possibilidade para aquisição, para análise do elenco do Corinthians e possíveis aquisições, tá bom? Então o Nicola meio que repercutiu um pouco a fala do Sami, analisando com as fontes que geralmente são muito parecidas, as duas fontes falam têm as mesmas informações, e o Felipe seria uma possibilidade para o Corinthians, no meu entender, no meio da temporada, né? Então, digamos que a gente está meio que munido dessa informação. Vamos aguardar. Acho que não deve vir ao Brasil por conta das possíveis propostas no meio dessa temporada. O Atlético de Madrid quer dar um encaminhamento em relação ao Felipe. Lembro que o time que estava negociando com o Felipe era o Wolves da Premier League. Se não for para o Wolves, pode ter outro time. A prioridade do zagueiro é permanecer na Europa e não vir para o Brasil. Zagueiro alto, quase 1,90 m e possui... Felipe tem 1,90 m, acho que era Felipe... deixa eu só ver aqui, só para não ficar maluco. 1,90 m, precisamente 1,90 m. Opa,
Não tô mal na cabeça. E o Corinthians, a prioridade é ele ficar na Europa e caso ele não fique na Europa, a prioridade é do Corinthians. Mas a prioridade dele é realmente ficar por lá. Tem 33 anos já, faz em maio 34 anos. Lembrando que nossa zaga possui dois jogadores acima de 30, o Gil com 35 e o Balbuena com 31 anos, tá bom? Então, só a repercussão de ontem em relação a isso. E aí rolou hoje à noite, há poucos instantes atrás, na verdade, antes de começar a live, 24 minutos atrás, os detalhes da proposta que o clube inglês enviou ao Corinthians por Robert Renan. Lembrando que é apenas a primeira proposta, a única proposta, né? Já que o Corinthians meio que encaminhou a decisão em relação ao Yuri Alberto com o Zenit. Mas foi revelado pelo meu timão em si, a proposta foi do Watford, que está na segunda divisão inglesa, da Premier League, né? Da Inglaterra. E aqueles não foram nem 12 milhões de libras. Aqui me apareceu pelo menos aqui, 11 milhões de euros, tá? É, então, muito abaixo do que estavam falando. Por que muito abaixo? Porque eram 12 milhões de libras, que dariam em torno de 13 milhões e 600 milhões de euros. Aqui estamos falando de 11 milhões de euros, com é, 6 milhões de euros fixos, parcelados, certo? Ou seja, o mínimo que o Corinthians receberia era os 6 milhões, acrescido de uma cláusula de subida de 4 milhões de euros, ou seja, o Watford precisaria ir para a Premier League para honrar com 4 milhões, ou seja, variável, e mais 1 milhão de euros em caso de futura venda. Ou seja, estamos diante de uma proposta extremamente baixa para o Robert Renan. E eu já falei para vocês, tá? E eu falei para vocês, e analisando o mercado de zagueiros para saber exatamente em que passo os zagueiros brasileiros estão no mercado europeu. Eu lembro que o único acima de 15 foi o Pablo Mari, porque já era um espanhol, já tinha passagem na Europa. E o segundo, o Roque Júnior, em 2000, que era 14 milhões. Mas o teto que geralmente todo mundo utiliza é o Breno, de 12 milhões. Tá? E há muito tempo atrás realizado. Teve o Mina em 2008, me parece, e por aí vai. Então a gente está falando de um teto aproximado de 12 milhões de euros. E não é muito diferente do que a gente está vendo aqui nessa proposta, é, digamos assim, apresentada pelo Watford. A primeira, né, obviamente. Outros clubes estavam interessados no Robert Renan, já se falava do Grupo City, já se falava no Borussia, no Arsenal e por aí vai, outros clubes, e esses não apresentaram proposta. Então era primeira chave, né? Então eu não levo ela como uma em consideração definitiva em relação ao Robert Renan. Eu só levo em consideração a seguinte situação: não fugiria dos 20 milhões de euros. E 20 milhões de euros daria os mesmos 11 milhões, certo? Então, não fiquei tão animado em relação a essa questão das propostas para o Robert, analisando o cenário que a gente teria pela frente. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians meio que já encaminhou essa situação. Esperamos que com alguma faixinha aí do Robert Renan, que eu acho que o Corinthians merece, ter essa valorização em relação ao seu zagueiro. Tá bom? Dito isso, vamos falar aqui do Luan rapidinho. O Luan continua dando dor de cabeça ao Corinthians. Meus amigos. O Luan, nesse caso, é, vem faltando aos trabalhos. Depois do retorno do time, né? Retorno dia 14, então ele vem, digamos assim, tendo algumas faltinhas e criando algumas dores de cabeça pro Corinthians. O Corinthians, obviamente, quer a saída do Luan, ele treina em separado, o Corinthians busca uma solução pro Luan. E lembrando que o Corinthians vai gastar até o final do seu contrato em torno de 10 milhões, né? Tem duas formas de resolver isso: uma rescisão amigável, já que o cara não quer jogar mesmo. De certa forma, se o Corinthians não vai aproveitar o jogador, a rescisão é a correta, né?
uma tentativa de diminuir o prejuízo, né? Ou emprestar e pagar parte dos vencimentos, o que geraria uma economia de qualquer maneira. Sendo que um empréstimo a longo prazo, a um ano, quer dizer que o Corinthians não teria mais o jogador. É um prejuízo inominável do nosso querido André Sanches em relação a essa negociação, né? Que foi feita. Lembrando que a gente teve aí. Como é que se diz? 50% foi adquirido em 2020, 2019, final de 2019, para a temporada 2020 e gastamos 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, por 50% do Luan, um jogador que já estava em descrédito com o próprio Renato Gaúcho, porque não era um titular absoluto, né? E acabou que o nosso André Sanches simplesmente adquiriu o jogador assim sem pé na cabeça. Então, vamos lá. Não tem muito o que fazer, agora é assumir o prejuízo e dar o pontapé inicial em relação a isso. Então, vamos para a próxima aqui, que ainda tem coisa para a gente falar hoje, tá? E vamos para a especulação de hoje. Hoje rolou uma publicação, tá? Uma rádio chamada Impacto Deportivo de Córdoba, da Colômbia, diz que o Corinthians avança em negociações com Diego Valois. Esse jogador é um atacante de 26 anos, estava na mira do Vasco. O Vasco, é, digamos assim, estava em negociações avançadas. E há um dia meio que deu para trás, recuou porque não estava conseguindo a resolução com o time, né, com o Tajeres. É, inclusive, deixa eu ver aqui, o Gabriel Sá, tá? Ele é Jovem Pan Esportes, tá? Algum dia ele questionou o presidente do Tajeres em relação à possibilidade de se transferir para o Vasco o jogador, né? E ele tinha respondido, o presidente, né, tinha respondido que possivelmente iria para outra equipe pela demora do Vasco em relação à resolução desse impasse de aquisição de jogador. É, Agora sim, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiramente eu vou falar aqui em relação aos números do jogador, né? Antes da gente dar o parecer final. É um jogador de 26 anos, ponta esquerda, destro, ou seja, como eu já disse várias vezes, pé invertido, pode jogar como ponta direita também. Tem 1,82 m. A sua melhor passagem nesses últimos anos, ele tem 26 anos. A sua melhor passagem em gols foi no ano passado, 2021, que fez em 54 jogos 13 gols e 8 assistências, 21 participações em gols em 54 jogos. Nessa temporada que se encerrou, ele fez 33 jogos, fez 8 gols e 2 assistências. Então, o ano passado ele teve muito mais partidas e muito mais gols e mais assistências. Um jogador que pretendido pelo próprio Vasco, passou pelo La Equidad, né? Na verdade, é a equipe que praticamente o trouxe ao profissional e depois passou ao Tajeres desde 2018. E o contrato dele, salvo engano, é o contrato até 2024, ou seja, necessitaria de uma aquisição, 1 ano e meio de contrato em relação a esse jogador. E o Corinthians se pronunciou não, né? O Marcelo Braga, né? Do GE, afirmou que a diretoria não teria interesse nesse jogador, tá bom? Ou seja, não é muito de, digamos assim, ter credibilidade, digamos assim, para a diretoria do Corinthians quando nega alguma informação, até porque se tivesse em negociações você não vai confirmar em relação a isso. Mas as outras fontes que a gente confia em relação a jogadores afirmam que realmente não tem nenhum tipo de contato com o Valois para essa temporada, pelo menos, né? Então, de certa forma, estamos aí
apenas diante de uma especulação. E a minha opinião em relação a isso é que o presidente do Tajeres, digamos assim, está querendo valorizar seu jogador num momento mais estreito de uma negociação com o Vasco. Então usa um outro time, um time que precisa de atacantes, de ponteiros até, para que haja uma valorização interessante do seu jogador e aí sim consiga os valores pretendidos em relação a esse jogador. Pelo que eu vi, rasamente, porque eu já entendi que era mais ou menos uma jogada do presidente, né, do Tajeres, é um jogador que tem é, uma boa finalização, mas não é um cara muito goleador. Então, assim, investir num jogador que é razoável, valores, principalmente os valores que estavam circulando em torno de 6 milhões de euros, não me parece ser uma aquisição que valha a pena o Corinthians fazer. O Corinthians tem que dar tiro certo e eu acho que ele não seria, não que não seja um jogador interessante, mas não seria pelo valor que estaria sendo especulado, digamos assim. Então, não acho que o Corinthians deva ir atrás desse jogador especificamente. Mas vamos aguardar os próximos dias, porque o Corinthians não faz grandes movimentos no mercado nesse momento, apenas reposições. E é por isso que vai aparecer muito jogador aí para a gente discutir. Inclusive, é, eu vou depois tratar sobre um jogador em específico, mas não sei se nessa live ou em outra, ou em um vídeo apartado, porque acabei de ver uma notícia aqui e aí eu vou ter que averiguar se é real. Então, vamos lá para a tragédia de hoje, dia 30. O Corinthians fez seu último movimento, atividade nessa manhã, né? Já que amanhã, dia 31 e dia 1º, o Corinthians não faz atividade pelos festejos de final de ano, né? O Corinthians jogou contra a Ferroviária no CT Joaquim Grava. E depois de 4 tempos de 30 minutos, o Corinthians chegou à marca de empate de 1-1 com a Ferroviária. Gol de Yuri Alberto de pênalti, realmente foi pênalti, né? Porque a gente fica na dúvida em relação a esse tipo de situação, né? Que vai que a vergonha seria maior e aí inventaram o pênalti, mas foi pênalti. Mas, o que eu posso dizer? O Corinthians tem 2 jogos treino, um derrotado pelo Sub-20 e outro empate contra a Ferroviária. Começo de trabalho. E o que a gente pode perceber em relação a essa situação, tá? Eu vou dando aqui os detalhes dessa, dessa partida treino, né? De certa forma. E aí o Corinthians jogou com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Fausto, Maicon, Renato Augusto, Juliano, Yuri e Roger Guedes. Então, o que acontece? Teve aqui, inclusive, eles atualizaram a página aqui, porque aqui havia, inclusive, uma formatação de como seria a formação do Corinthians para um 4-4-2 híbrido, né? Depois eu acho que não sei se tem uma outra matéria em relação a isso, eu acho que tem outra matéria. Desculpem, eu vou tratar sobre isso. Acho que está na outra matéria. E ele fala que no decorrer do jogo, né? Obviamente não vai colocar o time titular durante quase 2 horas, mas colocaram o Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Bruno Mendes, Matheus Bidu, que é a primeira, digamos, aparição do Matheus Bidu em campo, Cantígio, Duqueiroz, Giovanni, Adson e Júnior Moraes, tá? Vamos falar sobre esse jogo específico, tá? Que assim, na segunda matéria há uma tentativa de indicar que o Corinthians está jogando um 4-4-2 híbrido, uma variação entre 4-1-4-1 e um 4-4-2 híbrido. E a gente vai passar agora para uma análise diferente. A gente vai mudar um pouquinho a nossa forma aqui de tela, tá? Desculpa ser um pouquinho longo em relação a isso, mas eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar aqui, minha gente, para aqui,
certo? O Corinthians jogou dessa forma, tá bom? O Corinthians jogou com o Fagner, o Gil, o Balbuena, o Fábio Santos, o Juliano. O Romero não está fazendo nenhuma atividade com bola, ou seja, em campo, na verdade, fazendo os jogos treinos, porque a carga está muito elevada para ele e ele está sentindo, jogador de 30 anos, tá? E que vai correr lateral até lateral. Vamos só ver como é que vai acontecer isso. Mas eu montei aquele campinho natural em relação a como o Corinthians, em tese, se apresentou em campo nesse primeiro trecho do jogo, digamos assim. Então a gente teve aqui o Cássio no gol, o Fagner, o Gil e o Balbuena. O Gil, quando joga com o Balbuena, geralmente joga pela direita. O Balbuena pela esquerda, junto com o Fábio Santos. Geralmente isso acontece também com o Bruno Mendes, ou faz a inversão, também não tem problema nenhum em relação a isso. O Gil geralmente joga nas duas pontas quando faz, mas quando tem um esquerdo vai com o zagueiro canhoto, que é quando acontecia com o Raul Gustavo. Quem ficava na esquerda era o Raul, a direita era o Gil, o Robert Renan, quando acontecia a mesma coisa. Quando acontecer com o Caetano, vai acontecer a mesma coisa, e por aí vai. O Fausto pelo meio, o Giliano pela direita, e isso aqui indica que não houve um 4-4-2 híbrido, porque a situação seria mais ou menos da seguinte forma: se houve um 4-4-2 híbrido, uma aproximação do Roger Guedes mais próximo ao Yuri, a gente teria que fazer uma modificação desse 4-4-2 da seguinte forma, colocando o Juliano muito mais próximo atrás dos atacantes, né? Do que, ou o próprio Renato Augusto, do que a formação poderia indicar. Se o Fausto Vera se aproxima do meio-campo, por exemplo, fazendo a linha de 4, fazendo 4-4-2 assim, meio clássico, né? Ficaria capenga, porque a criação não sairia pelo Maicon. Sairia Teria que sair por um meia pela esquerda, que seria o Renato Augusto indo para a esquerda, como ele estava jogando com o Vitor Pereira, jogando mais para a esquerda, o Juliano pela direita. Juliano muito na posição em que se assemelha um pouco com o Jadson na época do Tite, né? O Jadson jogava muito pela essa ponta direita, mesmo sendo meia, né? E muita gente não acreditava no Jadson e acabou funcionando do jeito que todo mundo imagina. E o Roger Guedes mais à frente. Isso daqui não me parece ser, pelo menos no que foi dito, né, uma possibilidade só pela movimentação do Roger Guedes com a aproximação mais à frente. Teria que mudar um pouquinho, mesmo sendo um losango, o Renato Augusto não se aproximaria mais, não ficaria atrás da zaga como muita gente imagina, porque, em tese, o Vitor Pereira teria dito que o Renato Augusto não gosta de ser o meia, o camisa 10. Então, quem faria esse papel? E eu acho que até o Juliano não é que seria o 10, mas é o Juliano que mais se aproxima à área, que gosta de pisar na área, de ou finalizar ou de transicionar ali naquele ponto, né? O Renato Augusto já gosta mais de cadenciar a bola pelos lados, já gosta mais de construir a jogada um pouco mais do meio campo, e é ele que faz aquele chutinho de fora da área, né? Então ele gosta de ficar mais afastado da área do que o Juliano. Então o Corinthians deve começar assim 2023, tá? Segundo o próprio Lázaro. Então, pelo que foi montado, é isso aí. Coloquei aqui todos os jogadores que poderiam encaixar nessas posições. O Júnior Moraes e o Giovani. Eu acho o Giovani melhor que o Júnior Moraes, porque o Júnior Moraes não aparece. Então, para mim, o Giovani seria esse jogador. Não coloquei nenhum jogador da base, né, nessas posições. O Adson, eu coloquei na ponta do Roger Guedes. Por quê? Porque eu acho ele mais um meia. E pelo lado esquerdo seria muito mais condizente, apesar de que, como eu já disse para vocês, a preferência hoje em dia do pé invertido para os seus pontas, né? Se você joga com características de pontas, o Adson deveria ir para o lugar do Juliano e vice-versa. Mas, até porque o Romero, ainda que tenha jogado como direito no Corinthians,
No São Lourenço ele jogou também como esquerdo e jogou como centroavante. Então, pé invertido, pode acontecer isso. Mas eu levei em consideração as características que levaram o Romero a ser endeusado aqui no nosso Coringão para colocar o Watson na esquerda. Então, cada um teria seus reservas imediatos com as suas características mais próximas, né? O Maicon e o Duqueiroz, claramente nesse caso, o Duqueiroz seria descolocado para a direita, porque é onde ele joga mais. O Maicon foi para a esquerda porque ele é um canhoto nesse caso que trabalha e organiza por um canto. O Renato Augusto construtor pelo meio e o Fausto Vera, que ainda que ele jogasse na posição do Renato Augusto, tomou conta da camisa 5 do Corinthians indiscutivelmente. Para mim, eu coloquei o Rony, como eu já disse, é a melhor posição em relação a isso, colocando o Rony como 5, mas na atividade ele sequer foi utilizado nessa posição. Já o Cantillo eu coloquei mais como segundo volante, porque em tese, num time mais recuado, que deve ser o caso pode ser o caso do Lázaro, o Cantillo voltaria a ter função no meio campo. Um time mais compacto no meio teria a função muito parecida com o Renato Augusto, o Paulinho. E o Paulinho eu coloquei no lugar do Renato Augusto. Poderia ter colocado no lugar do Juliano, porque eu entendo que o Paulinho até agora não sei qual vai ser a função do Paulinho nesse sentido. Ele não tem nenhuma característica similar ao Renato Augusto, assim como não tem o Cantillo. É... Não acho que ele é um construtor, não seria um construtor, não seria um ponta. Então, assim, não sei qual vai ser a função que o Paulinho vai exercer. Estou muito curioso para ver como ele se encaixaria nesse meio campo. Lembro que quando a gente fez o 4-3-3 com o nosso queridão, o Vitor Pereira, né? Ele ficou no meio campo junto em alguns momentos com o Renato Augusto, às vezes não, mas não funcionou, né? Não teve essa possibilidade, não teve a marcação, não teve o fôlego de chegar quando recuou para a linha de 3, né? Então, eu estou muito curioso para ver como é que o Paulinho vai se comportar com o retorno. Até agora não treinou com o time, está ainda nessa fase final de recuperação, de transição, etc., para ter uma melhor performance em 2023.